Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre as substâncias simples e compostas, os tipos de mistura. Vamos lá? Então, para começar, esse esquema que vocês estão vendo no início da aula é tudo que nós veremos aqui no decorrer dessa aula, tá? Nós teremos primeiramente a definição de matéria, depois sua divisão em substâncias e misturas, e como as substâncias podem ser divididas em substâncias simples e compostas e em misturas que são classificadas como homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos lá? Então, para a gente começar, a gente vai ter a definição do que seria matéria. Quando a gente fala de matéria, não seria aí uma matéria do seu caderno, não. Matéria de ciências, matéria de português, matéria de matemática. Não. Quando a gente fala de matéria, nós estamos falando de tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e que apresenta uma massa. Por exemplo, o controle da sua televisão é uma matéria, um copo que você tem aí pela sua casa é uma matéria, o seu corpo é uma matéria porque ele também ocupa um lugar no espaço. Basicamente, tudo que tem à nossa volta, incluindo o nosso corpo, é uma matéria, porque vai precisar de um determinado espaço e tudo. E aí, além dessas características aí que eu falei, né, de ocupar um lugar no espaço, de ter uma determinada extensão, de ter massa, é importante a gente ter em mente também que as matérias, elas podem estar em estados físicos. E esses estados físicos dependem de como as moléculas estão, né? Se elas estão bem próximas, se só estão se encostando ou se estão totalmente afastadas. Nesse caso, nós temos aí os três estados, que são o estado sólido, líquido e gasoso. E é claro que pode acontecer, às vezes, de um estado ser alterado para outro, mas isso a gente não vai decorrer muito sobre isso na aula de hoje, não, vai ficar para depois. Mas sobre os estados, o que é importante a gente saber para diferenciar um estado físico do outro? Quando a gente fala do estado sólido, é aquele onde as moléculas estão bem unidas, bem firmes entre si, elas praticamente não têm espaço entre elas, tá? E esse estado sólido eu observo, por exemplo, no cubinho de gelo, né? Ele tem aquele formato. Quando eu falo do estado líquido, essas moléculas já apresentam uma leve agitação, não vão estar assim mais tão próximas não, vão estar um pouco afastadas, podendo em alguns momentos se encostar. E aquelas que são do estado gasoso estão tão agitadas, que às vezes nem se encostam. E aí seria o estado gasoso. Tanto o estado líquido quanto o estado gasoso, eles dependem de onde eles estão contidos. Por exemplo, se você pega água na geladeira, essa água da geladeira ou a água que você vê caindo de uma torneira está no estado líquido. Se você coloca num copo, vai ocupar o espaço daquele copo, vai ficar no formato dele. Se você coloca numa jarra, vai ficar no formato daquela jarra. E o gasoso, eu observo também que ele pode ter essa variação de formato. Como, por exemplo, se você enche um balão, você encheu ele de ar. E esse ar vai ocupar a forma daquele balão. E a gente tem vários tipos de balão. E o gasoso também nem sempre eu consigo ver, de tão agitada que são essas moléculas. E aí, o que mais que é importante a gente saber? A gente viu agora a definição de matéria. Lembra que eu falei a primeira coisa seria matéria, depois nós veríamos sobre substâncias e sobre misturas. Vamos ver o próximo conceito. O próximo aí é a respeito de substâncias. Nós temos substâncias que são substâncias simples e substâncias que são compostas. Mas o que são substâncias afinal? Nós podemos definir sobre substâncias como materiais que têm uma composição química constante e que obedecem a algumas características, como por exemplo, eles vão ter um ponto de fusão e de ebulição bem determinado, vão ter uma certa densidade e vão variar também em relação à temperatura e em relação à pressão. E aí, às vezes, nós podemos ter elas se apresentando de uma forma simples ou se apresentando de uma forma composta. A água destilada, por exemplo, ela é um exemplo de uma substância pura. E aqui vamos ver a diferenciação de uma substância simples para uma composta. Quando eu falo de uma substância simples, seria aquele tipo de substância que é formada por um ou mais átomos, mas que parte de um mesmo elemento químico. Não importa se eu tenho aí 10 átomos, desde que seja do mesmo elemento químico. Eu não estou misturando nada diferente. Se eu não estou misturando nada diferente, eu estou falando de uma substância simples. E aí eu tenho um exemplo. Se eu tenho aí 2 átomos de hidrogênio, é só hidrogênio, continua sendo simples. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, continua sendo só oxigênio, então ainda é uma substância
simples. E aí, como eu falei para vocês, se eu tivesse aí 10 oxigênios separados de 10 hidrogênios, ainda seriam substâncias simples individuais, porque eu teria de um lado o hidrogênio e do outro o oxigênio. Então, nesse primeiro caso aí, eu tenho a representação do gás hidrogênio e essas bolinhas em verde já seria aí a representação do gás oxigênio, né? 2 átomos de oxigênio reunidos. E se só tivesse um também de cada, né, de forma separada, ainda seria uma substância simples. Já quando eu falo de substância composta, é uma substância que ela vai ser formada agora por mais de um elemento químico. Agora eu vou estar tendo aí uma certa mistura. Nesse caso, gente, a molécula possui 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Então, vejam aí. No primeiro caso, eu tenho o envolvimento de um carbono com 2 oxigênios. Estou misturando elementos químicos diferentes. Então, agora eu tenho uma substância composta. Do outro lado, eu tenho um oxigênio para 2 hidrogênios, a famosa H2O, ou seja, a molécula de água, que é um exemplo típico de uma substância composta. E aí, o que acontece? Quando eu falo dessas substâncias, né, às vezes elas podem visualmente estar apresentando só uma fase. E às vezes pode estar apresentando mais de uma fase, 2 ou mais. E aí que vai entrar o outro conceito que a gente viu lá no início no esqueminha, né? A gente tem mistura homogênea e heterogênea. Assim como substância simples só é uma substância, quando eu falo de mistura homogênea, só tem uma fase visualmente falando. Porque nesse caso, eu não consigo nem distinguir que tem mais elementos ali envolvidos. Já na heterogênea, eu posso fazer uma relação melhor dela com a substância composta. Por quê? Porque na heterogênea eu tenho várias fases. Nitidamente eu consigo visualizar a presença de mais de uma fase. E a heterogênea é porque ela não se mistura. E por não se misturar, fica essa distinção bem clara de vários elementos envolvidos. Pensa, por exemplo, na mistura de água e óleo. Água e óleo não se misturam. Se você fizer o experimento aí de pegar um pouco de água e adicionar esse pouco de água uma quantidade de óleo, você vai observar que esse óleo certamente vai ficar em cima. Por quê? Porque não se misturam, você vai ter aí 2 fases e vai ter o exemplo típico de uma substância heterogênea. Isso porque água e óleo apresentam densidades diferentes. E aí, aqui como a gente estava vendo aí da substância composta, né? Quando eu tenho um carbono para 2 oxigênios, eu tenho o exemplo do gás carbônico, que a gente representa por CO2. Enquanto que a água, como eu já falei, é representada por 2 hidrogênios associados a um oxigênio. E aqui a gente tem o nosso exercitando, que fala um pouquinho disso tudo que eu acabei de explicar para vocês. Na primeira questão a gente tem aí, com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou como heterogêneos. Todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto, ou seja, qual é o único que estaria aí equivocado? Nesse caso, gente, o único errado aí seria a letra D, que o leite seria aí homogêneo, tá? Continuando na questão 2, a gente tem aí, as afirmações abaixo são referentes à classificação dos materiais em misturas ou substâncias. Indique quais estão corretas com a letra C e quais estão erradas com a letra E. Vamos ver cada alternativa respondendo juntos. Na letra A, a água potável ela é uma mistura, pois recebeu a adição de uma série de substâncias, como cloro, na estação de tratamento de água. Mas a água mineral obtida diretamente da fonte é uma substância. E aí, essa frase, ela está certa ou ela está errada? Essa primeira frase está correta, né? A água potável, de fato, ela é uma mistura. Porque para que fique, né, em condições adequadas e viáveis de consumo, ela precisa passar por várias etapas, incluindo a adição de algumas substâncias. Na letra B, nós temos a seguinte afirmativa. O petróleo é uma mistura de várias substâncias como gasolina, óleo diesel e asfalto. E aí, essa afirmação está correta? Na verdade, essa afirmativa ela está errada. Por quê? Porque o petróleo ele não vai ser a mistura de tudo isso. Na verdade, o petróleo ele pode ser matéria-prima para originar essas substâncias mais de forma individual, e não o contrário. Na letra C, a gente já tem a seguinte afirmativa.
A gasolina, mesmo pura, é uma mistura de várias substâncias. E aí? Nesse caso, essa afirmativa está correta, né? Para que se tenha aí o uso, para que se tenha esse combustível fabricado, né, ele vai passar por vários processos. Ele não é aí uma substância encontrada dessa forma na natureza. Na letra D. Na natureza, é muito raro encontrar uma substância isolada. Nesse caso, essa está correta. Lembra do que eu falei até da gasolina, né? Ela é uma derivação do petróleo. Mas é muito raro se encontrar substâncias e já conseguir ser usada da forma como elas estão encontradas. Na verdade, às vezes ela é o resultado de alguma mistura já. Por último, na letra E. O sal de cozinha que utilizamos em casa é o cloreto de sódio puro, ou seja, é uma substância. E aí? Essa aqui, no caso, também está correta, né? O sal de cozinha é o que a gente chama de cloreto de sódio. E aí, para a gente encerrar a nossa questão 3, nós temos aí pedindo para observar a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Quantas fases vocês acham que tem em cada uma dessas representações? Na primeira, ele me diz que a mistura aí é de óleo, água e gelo. Na segunda, água gasificada e gelo, água com gás e gelo. Na terceira, água salgada, gelo, óleo e granito. E aí? Talvez vocês tenham achado aí que poderia ser a letra C. Mas na verdade aqui, gente, a resposta correta vai ser a letra D. Por quê? Quando eu tenho óleo, água e gelo, eu tenho aí claramente, né, 3 sistemas envolvidos. Quando eu falo da água gasificada e o gelo, é uma água com gás, né? Já conta aí como um novo elemento, praticamente. Na terceira opção, diz que eu tenho água salgada, gelo, óleo e granito. Água salgada não é uma água pura, né? Ela tem uma grande quantidade de sais. O gelo, né, mais uma substância, eu tenho um óleo que apresenta uma densidade diferente e vou ter o granito também, que é uma substância que também vai ter aí uma outra densidade. Por isso, afinal das contas, quando eu for contabilizar, eu vou ter aí no terceiro sistema 6 componentes presentes, né? Vou ter aí 6 fases visualmente, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.